No dia 9 de janeiro de 2004, Priscila foi de carona para o trabalho com a mãe. Ela desceu do carro na esquina da Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, e seguiu em direção ao prédio onde trabalhava. A mãe a observou entrar, e essa foi a última vez que Priscila foi vista. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, eu quero desejar um Feliz Natal atrasado para todos vocês. Eu espero que vocês tenham tido boas festas e que o Papai Noel tenha entregado muitos presentes para todos vocês. E no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do caso Priscila Belfort. Eu sei que esse caso já muitos canais fizeram, só que ele aqui no canal ainda é inédito, porque eu ainda não fiz ele. E como foi pedido de uma inscrita, eu decidi trazer ele aqui hoje para vocês. E mesmo que você já conheça esse caso, eu peço que fique comigo aqui até o final, porque quanto mais tempo vocês ficam, ajuda muito aqui na minha retenção e, consequentemente, na indicação do canal para outras pessoas. E para você que ainda não conhece esse caso, que eu acho difícil, essa é a sua chance de conhecê-lo. E aproveitando, como você já sabe, se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Priscila Vieira Belfort nasceu em 5 de dezembro de 1974, na cidade do Rio de Janeiro. Sua mãe, Jovita Belfort, engravidou muito jovem e teve uma gravidez considerada de risco pelos médicos. Com isso, os médicos sugeriram a ela que a gravidez fosse interrompida, mas Jovita não aceitou. Jovita disse que havia tido um sonho com a bebê onde ela dizia que ia ficar tudo bem, e esse sonho pesou muito em sua decisão. Jovita manteve a gestação e, após alguns meses, ela deu à luz a uma menina completamente saudável, a quem deu o nome de Priscila. Priscila teve uma infância tranquila e feliz ao lado do seu irmão mais novo, Vitor Belfort. Os irmãos foram descritos como muito ativos e tiveram uma infância e adolescência ligadas ao esporte. Mais tarde, o Vitor se tornaria um lutador profissional de MMA mundialmente conhecido. Como eu já mencionei, a infância de Priscila foi bem tranquila. Contudo, quando ela chegou na adolescência, passou a enfrentar alguns problemas de saúde, sendo diagnosticada com uma grave depressão. Ela deu início a um tratamento e passou a fazer uso de medicamentos para estabilizar a sua condição psicológica. É dito que ela lutou muito durante muito tempo contra a depressão. Com o passar dos anos, ela demonstrava sinais claros de melhora e voltou a sair com os amigos e a se dedicar aos estudos. Priscila foi descrita por amigos e familiares como uma moça muito amável, inteligente e estudiosa. Ela também era vista como extremamente sensível, tanto que gostava de dedicar o seu tempo a causas humanitárias, participando de vários projetos sociais. No ano de 2004, Priscila havia se tornado funcionária pública e trabalhava na Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. Na época, esse órgão, que pertencia à prefeitura, ficava no centro do Rio de Janeiro, próximo ao Morro da Providência. A mãe da jovem conta que, apesar de estar aparentemente bem, em alguns momentos, a Priscila ainda apresentava pequenas recaídas do seu quadro depressivo. Mas como ela era muito disciplinada em seu tratamento, até então levava uma vida normal. Ela trabalhava, fazia faculdade e inclusive estava namorando. Na semana em que aconteceu esse caso, Priscila aparentava estar bem. A única coisa que a incomodava era que ela estava enfrentando alguns problemas no seu relacionamento com o namorado, um homem chamado Luiz Cláudio Correia Fortes. Luiz era filho de um político importante da época e, de acordo com fontes, estava pressionando Priscila para que os dois firmassem um compromisso. Priscila, no entanto, não estava muito segura quanto ao relacionamento deles, pois eles brigavam muito e Luiz era um rapaz muito ciumento e possessivo. Como uma forma de pressionar a namorada, Luiz teria marcado um jantar em sua casa, na quarta-feira, 2 dias antes do fato, com a intenção de apresentar Priscila para sua família. A jovem teria ficado muito chateada por ele ter tomado essa decisão sem consultá-la e decidiu que não iria ir ao jantar. No dia seguinte, Luiz foi até a casa de Priscila e a convidou para ir a um lugar reservado para conversarem. Quando Priscila retornou para casa, ela estava com um comportamento estranho, mais calada do que o habitual.
A mãe da jovem percebeu que algo estava a incomodando e foi falar com ela. Priscila então desabafou e disse que estava querendo terminar o namoro com Luiz. Na manhã seguinte, uma sexta-feira do dia 9 de janeiro de 2004, Priscila Belfort, então com 29 anos, acordou cedo e disse à sua mãe que não estava muito afim de trabalhar naquele dia. Ela disse que não estava se sentindo muito bem, estava com dor e sentindo muita cólica. A mãe, preocupada, deu um analgésico para a filha e insistiu para que ela fosse trabalhar. Priscila trabalhava como secretária e muitas colegas dela estavam em férias, então a sua presença no trabalho era muito importante. A mãe da jovem disse a ela que a levaria até o trabalho e caso ela continuasse a não se sentir bem, ela iria buscá-la, ou se achasse melhor, poderia pegar um táxi de volta para casa. Jovita deu R$ 50 para Priscila para ela pegar um táxi se quisesse, e depois as duas saíram de casa. Durante todo o trajeto, Priscila se manteve calada, e quando questionada pela mãe a respeito do seu namoro, ela desconversou. Ao chegarem próximo do local de trabalho de Priscila, a jovem desceu do veículo na esquina Avenida Presidente Vargas e seguiu em direção ao prédio onde trabalhava. Jovita a observou entrar no edifício, e essa foi a última vez que ela viu a sua filha. Ao retornar para casa, Jovita recebeu um telefonema estranho do namorado de Priscila. O homem perguntou se a Priscila estava em casa. A mãe da jovem estranhou essa pergunta, já que Luiz trabalhava no mesmo prédio em que Priscila, e se ele quisesse ir falar com ela, era só ir até a sala dela. Jovita também percebeu que, ao fundo da ligação, havia muito barulho, e ao questionar Luiz, ele disse que o barulho era da rua, pois ele estava ligando de um orelhão. Achando estranha toda aquela situação, Jovita decidiu ligar para uma irmã que trabalhava em um prédio próximo ao prédio em que Priscila trabalhava. A mulher então pediu para que essa irmã fosse até Priscila para checar se estava tudo bem. Em sua cabeça, Jovita pensou que poderia ter acontecido algum acidente com Priscila, e Luiz estava com receio de contar. No entanto, assim que chegou ao local de trabalho de Priscila, a tia constatou que não havia nada de errado. A jovem estava lá trabalhando normalmente. O dia seguiu normal e Priscila manteve sua rotina habitual até o horário do almoço, quando ela saiu para a rua. Ela costumava sair para almoçar com os colegas de trabalho ou com o namorado, mas nesse dia, por alguma razão, ela foi sozinha e não voltou. Quando começou a anoitecer, pouco depois do horário em que Priscila deveria ter chegado em casa, a sua mãe começou a ficar preocupada. Ela passou a telefonar para todos os amigos próximos e familiares, mas ninguém sabia de Priscila. Anoiteceu e o desespero passou a tomar conta da família, e todos decidiram se reunir para organizar uma busca pela jovem. Pouco tempo depois, Vitor Belfort, juntamente com a sua esposa Joana Prado, chegaram na casa com o restante da família. Jovita foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento, mas ao chegar lá, ela foi tratada com desdém e ouviu dos policiais que a jovem provavelmente estava passeando e que ela deveria esperar Priscila voltar para casa. Sem poder contar com a polícia naquele momento, os familiares e alguns amigos de Priscila decidiram fazer uma busca por conta própria e cada um foi para um lado. Eles vasculharam rodoviárias, hospitais e até IMLs. Eles também fizeram buscas pelas ruas onde Priscila costumava passar, mas ninguém sabia de nada. Um fato estranho relatado pela mãe da jovem se refere a Luiz, um namorado de Priscila. Ao ser chamado na delegacia para depor a respeito do desaparecimento, ele compareceu acompanhado de um advogado criminalista. Até o momento, se tratava somente de um desaparecimento, então parecia um pouco estranho ele comparecer na delegacia com um advogado, já que ninguém desconfiava dele. Com o passar do tempo, o caso tomou grandes proporções. Houve uma grande mobilização para que o desaparecimento de Priscila fosse amplamente divulgado. Por se tratar de uma pessoa pública, Vitor usou de sua visibilidade para atrair atenção para o desaparecimento de sua irmã. A mídia divulgou fotos e informações sobre Priscila em todos os veículos de comunicação. A polícia também passou a investigar, e fotos e outdoors com a imagem de Priscila foram espalhados pela cidade. Devido a toda a repercussão do caso, começaram a surgir relatos de supostos avistamentos de Priscila,
Todos esses relatos chegaram a ser averiguados, mas nada foi encontrado. Houve a teoria de que Priscila pudesse ter sido vítima de um sequestro, já que ela era de uma família muito conhecida, mas até então nenhum contato solicitando algum resgate havia sido feito. Até que na segunda-feira, dia 11 de janeiro, um pedido de resgate foi feito no telefone do trabalho de Priscila, e 2 dias depois, um outro telefonema foi recebido, dessa vez pela família. Como todos os telefonemas estavam sendo monitorados, a polícia descobriu que a ligação partia de dentro da penitenciária de Bangu 1. Com isso, os policiais desconfiados pediram uma prova de vida de Priscila e não tiveram retorno. Eles então concluíram que as ligações se tratavam de um trote com a finalidade de extorquir a família. O tempo passou e nenhuma novidade a respeito do caso surgiu, até que no ano de 2007, uma mulher chamada Elaine Paiva da Silva procurou o Ministério Público do Rio de Janeiro e fez uma confissão, provocando uma reviravolta no caso de Priscila Belfort. Essa mesma mulher disse que só foi até o Ministério Público pois estava sofrendo ameaças. Em depoimento, ela disse que sequestrou e tirou a vida de Priscila a mando de um presidiário do Bangu 1 e que teve a ajuda de pelo menos 10 pessoas. Elaine contou que esse presidiário ligou para ela e ofereceu R$ 1.500 para que ela participasse do crime. Questionada sobre as motivações do crime, Elaine disse que Priscila e o namorado tinham uma dívida de mais de R$ 9.000 em entorpecentes, e o plano era sequestrá-la para pressionar o namorado a pagar essa dívida. A mulher contou que marcou um encontro com Priscila no centro do Rio de Janeiro para discutir a dívida. A Priscila aceitou, e quando entrou no carro dessa mulher, ela foi rendida por ela e outros criminosos. Segundo Elaine, Priscila teria sido levada para uma casa no bairro de Itaipu, em Niterói, onde ficou por cerca de 1 mês e meio. Depois, ela teria sido transferida de cativeiro e permaneceu nesse local até maio de 2004, quando teve a sua vida tirada. Em maio, Elaine e os demais criminosos que participaram do crime receberam um telefonema do presidiário que estava em Bangu 1. Segundo Elaine, o presidiário teria dito que o namorado de Priscila não havia pago a dívida e que eles poderiam fazer o que quisessem com ela. A quadrilha então decidiu levar Priscila para um sítio localizado em Rio do Ouro, em São Gonçalo. Nesse local, a quadrilha tirou a vida de Priscila, realizando 4 disparos contra ela, 1 na cabeça e 3 na região do peito. A polícia prendeu todos os integrantes da quadrilha citados por Elaine e imediatamente iniciaram as buscas onde a mulher afirmava que Priscila foi enterrada. E foi nessas buscas que algumas coisas bizarras começaram a acontecer. No local em que a mulher indicou onde estariam os restos mortais de Priscila, não havia nada. Depois, através de denúncias anônimas, a polícia chegou até um catador de lixo que armazenava alguns ossos em sua tenda. Ao constatarem que havia ossos humanos junto ao de animais com ele, a polícia passou a interrogá-lo. Ele contou que vendeu um crânio humano para um motociclista e que o mesmo tinha um buraco parecendo um furo de bala. Mais tarde, esse motociclista foi identificado e localizado pela polícia, e em depoimento ele confirmou a versão e disse que havia comprado o crânio para usar de enfeite em sua motocicleta. Questionado sobre onde estava o crânio, ele disse que se desfez, pois o mesmo havia lhe trazido azar. Segundo ele, a sua mulher pediu a separação porque não queria mais aquela coisa dentro de casa e depois jogou no lixo. A polícia conseguiu recuperar esse crânio e tanto ele quanto os demais ossos humanos encontrados com o catador foram enviados para uma análise de DNA, que mais tarde confirmou não se tratar de Priscila Belfort. Com o decorrer das investigações, a polícia confirmou que o depoimento de Elaine Paiva da Silva era totalmente mentiroso. Através da quebra do sigilo telefônico dela e dos demais suspeitos, o delegado concluiu que Elaine não só não falou com Priscila no dia do crime, como ela afirmava, como também não mantinha nenhum contato com aqueles que ela mesma apontou como comparsas. No fim, ela mesma desmentiu o seu depoimento e foi diagnosticada com problemas mentais, e assim todos os envolvidos na denúncia foram libertados. Devido a isso, a polícia praticamente voltou à estaca zero na investigação do desaparecimento de Priscila Belfort. Na época, o Vitor, irmão de Priscila,
afirmou que ela não tinha nenhum vício em entorpecentes. E mesmo que isso fosse verdade, a família teria condições de pagar o valor da suposta dívida de R$ 9.000. Ele disse também que, apesar de ter considerado o depoimento de Elaine contraditório, ela pode ter dito uma meia-verdade, pois ninguém seria louco ao ponto de assumir um crime hediondo como ela assumiu. Depois disso, não se sabe se a polícia continuou investigando a Elaine. Todos os suspeitos foram soltos, e até hoje não há explicação para o motivo dela ter feito a denúncia e assumido o crime, além dos problemas mentais que possui. Passado todos esses anos sem uma resposta para o que aconteceu com sua filha, Jovita entendeu que a luta na causa dos desaparecidos era a melhor maneira para lidar com a dor. Ela se tornou uma ativista da causa, trabalhou em ONGs e liderou campanhas. Em 2019, ela assumiu a coordenação de prevenção e enfrentamento ao desaparecimento de pessoas no Rio de Janeiro e hoje está na Superintendência de Pessoas Desaparecidas e Documentação Civil. Em março de 2021, foi regulamentado no Rio de Janeiro o chamado Alerta PRI, que consiste em uma ferramenta onde a Polícia Civil envia um SMS para as pessoas com fotos e dados de registro de pessoas desaparecidas no momento em que é registrado o boletim de ocorrência de desaparecimento. Até hoje, não se sabe o que de fato aconteceu com Priscila Belfort. Podemos dizer que esse é um dos casos de desaparecimentos mais famosos do Brasil, e espero que, mais cedo ou mais tarde, a polícia descubra o que aconteceu. Mas e vocês? O que acham que pode ter acontecido com Priscila? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.